Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver esse exercício aí de cálculo 2. É um exercício um pouquinho mais teórico. Vamos ler o enunciado, tentar entender o que ele diz, vamos ver o gráfico dessa função para tentar entender certinho esse exercício e a solução, qual que é a resposta correta dele, tá? Olha lá, seja f uma função de R2 para R, ou seja, uma função de duas variáveis, dada por f de xy, aí as duas variáveis, igual x² mais 1 quando x é negativo e 0 quando x é maior ou igual a zero. Sobre a derivada parcial da f em relação a y, podemos afirmar. Então ele quer sobre a derivada parcial em relação a y. Isso é o que o exercício pede, tá? Primeiro, se você perceber, aqui na função não tem y, não depende do y. Não tem y nem nessa sentença, nem nessa sentença. Não depende do y. Então, ou seja, se você pegar o gráfico dessa função e fazer um corte no y igual a 0, ou fazer um corte no y igual a 1, o gráfico vai ficar exatamente, o corte vai ficar igual. Então é só nesse caso, como não depende do y, você só vai fazer, por exemplo, o gráfico, como que é o gráfico no y igual a 0, e você vai transladar esse gráfico durante o eixo y inteiro. Para todo o y você vai transladar esse gráfico, porque não vai ter variação. Como não depende do y, você pega só num y, por exemplo, y0, e aí você translada, vai ficar igualzinho para todos os y, tá? Vamos tentar fazer o gráfico dessa função para você entender um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar o eixo y aqui, porque eu vou fazer a translação desse gráfico para cá, só para você ficar mais fácil de enxergar. Aqui vai estar o x, aqui vai estar o z. Vamos fazer o gráfico, ó. O gráfico vai ser da cor preta, tá? O que tiver de preto é o gráfico da função. Aí é o seguinte, tem uma parte que é fácil, que é essa daqui, né? Quando o x é maior ou igual a zero, o gráfico é zero, tá? Olha aqui o eixo x, ó. Aqui é a parte positiva do x que está aparecendo, né? A parte negativa do x está lá para trás. Então, quando o x é positivo, é toda essa parte aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, o gráfico está no chão, está na altura z igual a zero. Lembrando que eu posso escrever desse jeito, né? Z igual f de xy, né? Então, o z é o valor da função. Então, no caso, a função vale zero quando o x é positivo, mas não positivo, maior ou igual a zero, né? Então, inclusive nessa parte aqui, ó, em cima do eixo y, que é o x igual a zero, aqui é o x igual a zero, continua para trás também, ó, para trás também, ó. Aqui, ó, o gráfico também está no chão, né? Toda essa parte aqui é x positivo e aqui x é igual a zero, tá? Tanto no x maior ou igual a zero, o gráfico está no chão. O gráfico está ali no z igual a zero. E para o x negativo? Para o x negativo, o gráfico vai ser x² mais 1, que vai ser uma parábola, né? Se você começar aqui no x igual a zero, se você jogar aqui 0, vai ser 1, né? 0 ao quadrado é 0 mais 1 dá 1. Então aqui vamos colocar a altura 1. E o gráfico então vai ficar o seguinte, a partir daqui do x negativo vai ficar essa parábola aqui, tá? E essa parábola, como não depende do y, essa parábola aqui vai transladar para cá e para lá, né? Vai transladar em torno do... na direção do eixo y aqui, ó. Então essa parábola aqui vai para cá, tá? Para lá também, tá? Para lá também vai transladar para lá também. Beleza. Agora, olha só, se você olhar aqui, eu quero a derivada parcial em relação a y. Aí é o seguinte, a derivada parcial em relação a x, vê qual que é a variação em um certo ponto na direção do eixo x, tá? Na direção do x. Já a derivada parcial em relação a y, vê qual que é a inclinação, qual que é a variação em relação a y. Só de você ver, olha só, eu nem vou fazer conta, mas só de você ver que aqui não depende do y, você concorda que o gráfico não tem variação no y. O que você está lá no y0 é o mesmo no y1, 2, 3, no menos 1, no menos 2. Não tem variação quando você está andando no y. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, ó, pega um ponto aqui, ó. Se você andar na direção aqui do y, ó, não vai ter variação nenhuma. Você vai ficar, se você está no ponto aqui 5, por exemplo, na altura 5, você vai ficar sempre na altura 5. Se você vir aqui na direção do y, é sempre igual. Se você está aqui, ó, vai ser, se você que está aqui no 0, vai vir aqui, ó, sempre vai ser, não vai ter variação. E as derivadas são justamente as variações. Como não depende do y, quer dizer que não tem variação quando você anda nesse sentido do y, então eu já posso dizer, com certeza aqui, que essa derivada em relação a y é zero, tá? Porque não vai ter variação, vai ser zero. Então aqui, por exemplo, ó, já vou até colocar a resposta, ó. Já vou até colocar a resposta. A derivada em relação a y é zero para qualquer xy pertencente ao R2. Aí você pode perguntar, mas professor,
eu fiquei confuso nessa daqui, ó. Não é possível calcular a derivada do y no 0,0 porque no 0,0 a função é descontínua. De verdade, no 0,0 a função é descontínua. Vamos colocar aqui, ó. Opa. Se você pegar aqui no 0,0, a função é descontínua. Por quê? Para ser contínua, ela tem que ser contínua em todas as direções. Tem uma direção aqui que se você pegar, ó, que tem um corte, que um pulo, né? Então, beleza. Ela não é contínua no 0,0. Mas quando eu estou falando da derivada em relação a y, eu estou andando em relação na direção do y. Se você pegar o 0,0, pega o 0,0 e passa pelo 0,0 na direção do y, ou seja, olha só, passa pelo 0,0 na direção do y, não tem descontinuidade neste caminho aqui, ok? Não tem descontinuidade. Então vai ter derivada, né? E como não tem variação, é sempre igual, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Então não tem variação, a derivada é zero, tudo bem? Cuidado, se o gráfico tivesse desse jeito assim, ó, vamos supor que tá... Opa, desculpa. Se o gráfico tivesse desse jeito aqui, ó. Lá no 0,0, aqui tá o y, tá? Aí ele tá vindo aqui o gráfico, aí ele cai e vem para cá, por exemplo. Aí tem uma descontinuidade na direção do y. Aí sim a derivada parcial em relação a y não ia existir, porque tem uma descontinuidade nessa direção que eu estou tomando, tá? Por exemplo, se você fosse calcular a derivada parcial em relação ao x no ponto 0,0, essa derivada de fato não existe. Se você for derivar em relação a x no ponto 0,0. Por quê? Aqui está o ponto 0,0. Ó. Se você vem no caminho do x, ó, no 0,0, ó, você tem uma quebra aqui no 0,0. Então, se você está vindo aqui, ó, você tem uma quebra no 0,0. Aí sim, em relação ao eixo x, sobre o eixo x, aqui, ok? No 0,0 tem uma descontinuidade nesse caminho x, eixo x. Aí sim essa derivada não existe. Mas se você perceber aqui no caminho y, em cima do eixo y, nesse caminho em cima do eixo y, não tem descontinuidade no 0,0, tá? Na verdade não vai ter descontinuidade nesse caminho em nenhum ponto. Pega nessa direção do y. Se você pegar aqui, ó, pega esse ponto aqui, ó, não tem descontinuidade, ok? Pega esse ponto aqui, ó, não tem descontinuidade. Pega no 0,0, não tem descontinuidade, ok? Pega nesse ponto aqui, não tem descontinuidade. E perceba que qualquer ponto que eu peguei, ó, se você andar nesse caminho do y, ó, não tem variação. Aqui é sempre 0, aqui é sempre 0. Aqui, por exemplo, é sempre 2, né? Aqui vai ser sempre 3 ou sempre 4, ok? Não tem variação quando eu ando no y nesse gráfico. Por isso que é 0. Então, e também não tem descontinuidade. Vai ter descontinuidade? Onde que tem descontinuidade? Tem descontinuidade em todos os pontos que o x é 0, mas vai ter descontinuidade nesse caminho aqui do x, tá? Então, por exemplo, não vai existir a derivada parcial em relação a x quando o x for 0, ou seja, no 0 e o y qualquer, né? Tipo aqui, no x0 e no y5, no x0 e no y4, no x0 e no y3, porque se você pegar no x0 e y menos 3, menos 3 aqui para trás, né? Tem uma descontinuidade aqui nesse caminho do x, tá? Aí, beleza. Todos esses pontos do x0 não vai existir a derivada parcial em relação a x, porque vai ter uma quebra no caminho do x, tá? Mas do y não tem descontinuidade nesse caminho aqui paralelo ao eixo y, tá? Por isso que vai ser sempre 0. E por isso daqui que não tá certo. Apesar do 0,0 ser descontínuo, ela não é descontínua nesse caminho do y, tá? Mas perceba que como ela é descontínua, não existe as duas derivadas parciais, tá? Por que não vai existir as duas derivadas parciais? Justamente porque em relação ao x tem uma quebra aqui, tá? Então aqui a gente resolveu, ó, aqui os outros você pode ver que nem faz sentido, né? Ó, não é possível calcular a derivada parcial de f em relação a y, pois a lei de f é dada em termos da variável x. Aí não tem nada a ver, né? Só porque não aparece y, aparece só x, não existe a derivada parcial em relação a y, né? Não tem nada a ver. Aqui a gente já viu que essa aqui podia confundir. Ok? Espero que tenha ficado claro por que essa daqui é falsa. Se fosse x aqui, aí sim essa daqui estaria certo. E aqui não faz sentido nenhum. Todo vou derivar em relação a y. Vai ficar 2y ou 2x? Essa daqui já não faria sentido de jeito nenhum, né? Mas aí a explicação por que a derivada em relação a y é sempre em relação a y é sempre 0, tudo bem? Só para terminar a aula, eu falei que a derivada em relação a x, quando o x é 0 e o y qualquer valor, não existe.
Mas como que ficaria, por exemplo, a derivada parcial do AF em relação a x quando o x é estritamente positivo, ou seja, maior que zero, fora dessa parte aqui, né? Aí, quando ela tá, aí eu já vou pegar o chão, o que que acontece? Aí já vou ter uma derivada que vai ser zero, tá? Porque se eu pegar, por exemplo, um pontinho aqui, ó, nesse pontinho aqui não tem descontinuidade. Mas, professor, não vai ter descontinuidade lá para trás? Sim, tem uma descontinuidade lá para trás, no zero, por isso que o zero não existe. Mas se você pegar um ponto positivo, ele já tá porque para frente ele já não vai ter descontinuidade no eixo x, tudo bem? Por isso que a derivada é zero. E antes a mesma coisa. Se você pegar, vamos fazer até uma outra cor para não confundir, já tem muita cor. Vou pegar um roxo aqui. Se você pegar um ponto aqui também, se pegar em direção do eixo x, ele vai ter uma inclinação aqui, a reta tangente aqui, ó, em relação a x, tá? Qual que vai ser? Então vamos colocar aqui, qual que vai ser a derivada da f em relação a x? Pensando no x negativo, tá? Porque o x negativo vale essa equação aqui, tá? Aí seria a derivada em relação a x do x quadrado, fica 2x, derivada de 1 é 0. Aí fica 2x, tá? Então, olha só, derivada de x, derivada da f em relação a x, quando o x é negativo, fica 2x. Quando o x é estritamente positivo, fica 0, tá? Mas quando o x é 0, que esse caso, são os pontos de descontinuidade, e aí são descontínuos bem nessa direção do x, tá? Aí nesses pontos não existe derivada. Nos outros pontos, a derivada em relação a x existe. Em um ponto daqui para frente é 0, daqui para trás é 2x, tudo bem? Então aí finalizamos esse exercício, explicamos até um pouquinho além ali sobre as derivadas parciais também em relação a x. Mais exercícios aí de cálculo 2 virão aí no canal. Abraços e bons estudos a todos.